Poucos filmes podem bater no peito e dizer eu revolucionei um gênero nos cinemas, como Matrix com sua nova abordagem visual e narrativa para ficção científica, ou O Exorcista, que estabeleceu padrões para o filme de terror que permanece até os dias de hoje. Outro exemplo bem famoso é a saga Star Wars, que trouxe uma nova perspectiva para narrativa épica e para ficção científica como um todo. No entanto, se tem um filme que se destaca na reinvenção do gênero de terror na década de 90, esse filme é Pânico. Lançado em 1996, Pânico não foi só um sucesso de bilheteria, mas também foi um marco na forma como o terror era retratado na telona. O que muitos talvez não saibam é que Pânico foi inspirado em um caso real, cuja história é tão fascinante e perturbadora quanto a própria ficção. Nesse vídeo vamos explorar os eventos reais que serviram de base para a criação de Pânico, e como eles acabaram influenciando uma das franquias mais icônicas do cinema de terror. Prepare-se para descobrir a verdade e o mistério por trás da máscara que conquistou o mundo inteiro. No ano de 1990, na cidade de Gainesville, na Flórida, um homem, ou melhor, um serial killer chamado Danny Rowling foi preso acusado de matar 5 estudantes universitários em um intervalo de 3 dias. Os crimes foram extremamente brutais, principalmente porque as vítimas eram esfaqueadas várias vezes e depois ainda tinham seus corpos expostos de maneira perturbadora. Quando questionado o porquê dos assassinatos, Rowling dizia que queria ser um serial killer famoso, como os que ele via nos filmes de terror. O cara era um completo lunático. Ele estava completamente obcecado por filmes de terror e queria ser famoso como os seus heróis da ficção. Mal sabia ele que ele seria famoso, mas não do jeito que ele imaginava, porque foi exatamente a brutalidade e o jeito teatral de Rowling assassinar suas vítimas, atrelado a essa fixação por filmes de terror, que inspirou a criação de um dos personagens mais icônicos da cultura pop, o Ghostface. Algo que se pode notar que foi refletido no roteiro de Pânico foi a discussão sobre o impacto de filmes de terror violento na sociedade e como eles influenciam os casos reais. Bom, aqui nós temos uma curiosidade, porque aqui vemos um caso real extremamente violento que influenciou a criação de um filme de terror extremamente violento, que veio a ser lançado 6 anos depois e que se tornou um sucesso que perdura até os dias de hoje. Pânico foi escrito por Kevin Williamson e dirigido por Wes Craven. O roteiro de Williamson teve um árduo desafio, isso porque ele tinha que escrever um roteiro que, ao mesmo tempo, fosse uma homenagem aos filmes clássicos de terror, mas também fosse uma crítica, subvertendo todos aqueles clichês dos filmes de terror que nós já conhecemos, e criar uma história onde os personagens fossem conscientes das regras dos filmes de terror. Nunca jamais, em nenhuma circunstância, diga volto logo, porque nunca vai voltar. Vou pegar outra cerveja, quer uma? Quero sim. Eu volto logo. Craven foi escolhido para dirigir Pânico por causa da sua experiência em criar ícones de filmes de terror, como Freddy Krueger, por exemplo, já que ele é o diretor de A Hora do Pesadelo, e ele conseguiu trazer o equilíbrio necessário entre o terror e o humor autorreferencial, ou metalinguagem, que tornou Pânico um filme único. Oh, there he is. I told you he's right around the corner. A máscara do Ghostface, como muitos de vocês já devem saber, foi inspirada na pintura O Grito, mas ela também foi influenciada na sensação de medo que isso causa. Por exemplo, pega um assassino, ele já é bastante assustador só pelo fato de ser um assassino. Agora coloca uma máscara nele e com certeza ele vai ficar ainda mais bizarro. Bom, pelo menos na maioria dos casos. O fato é que o nível de popularidade do Ghostface foi estrondoso, a ponto de que, em qualquer festa fantasia ou de carnaval, é praticamente certo que você vai encontrar pelo menos uma pessoa fantasiada de Ghostface. Pânico é o tipo de filme que marcou uma geração e se orgulha por ter sido um marco no cinema. Após ter revitalizado o gênero de terror, acabou se tornando uma franquia de sucesso, que curiosamente mantém a qualidade até os dias de hoje. E isso, na minha opinião,
opinião, eu acho que se dá ao fato de Pânico sempre se manter atualizado nas suas críticas, criticando aquilo que tá mais em alta em cada um dos anos que cada um dos filmes foi lançado. Por exemplo, no primeiro Pânico, lançado em 1996, nós tivemos uma crítica aos clichês dos filmes de terror. Ele pega e satiriza todos os estereótipos dos filmes slasher, que estava muito em alta ali na década de 80 e 90. Em Pânico 2, lançado em 1997, eles criticam as sequências e a exploração da violência, ou seja, aquela velha história do mais e maior. Eles criticam as sequências, especialmente dos filmes de terror, que sempre trazem a mesma fórmula, só que com mais violência e mais mortes, só para atrair mais público. Em Pânico 3, lançado em 2000, ele critica Hollywood e a cultura das celebridades, e toda a obsessão pelo glamour e pelo sensacionalismo que existe lá. Em Pânico 4, lançado em 2011, ele critica a mídia e as redes sociais, e todo o impacto das redes sociais e a obsessão por fama a todo custo. Em Pânico, lançado em 2022, ele faz uma crítica à nostalgia, ao legado e aos revivals, que eu não sei se vocês se lembram, mas estavam muito em alta nesse ano. E o Pânico 6, lançado em 2023, faz uma crítica à cultura do cancelamento e à busca incessante por uma identidade. E cara, eu sinceramente espero que Pânico consiga manter a qualidade, mesmo com as recentes polêmicas envolvendo as novas protagonistas. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre a franquia Pânico? Sabia dessa bizarra história por trás da criação do filme? Comenta aqui embaixo sobre alguma coisa que você sabe que eu talvez não saiba, eu vou estar gostando de ler. Aproveita e se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo para estar me ajudando aqui nesse início de canal, eu vou estar muito agradecido. Bom, então é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!